Graça e paz, amados. Deus é bom, não é? Deus é muito bom. Deus é muito bom porque Ele nos dá a oportunidade de nós estarmos exatamente fazendo o que estamos fazendo agora. Os irmãos já pararam para pensar que muitos amados do Senhor neste momento estão em hospitais, por causa justamente disso que o pastor falou aqui. E outros estão simplesmente sendo perseguidos e mortos por causa do nome do Senhor. E nós estamos aqui. Temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, de estarmos com as nossas famílias. A máscara incomoda, mas tem coisa muito pior que isso, irmãos. Muito pior que isso, né? Vamos orar? Vamos orar, né? Falar com o Senhor. Meu Deus, obrigado pelo que tem feito por nós. Deus, obrigado pela Tua misericórdia, Pai. E é por essa misericórdia que eu clamo neste momento, que o Senhor, Deus, apesar de mim, apesar de quem eu sou, que o Senhor possa falar essa manhã com cada um de nós aqui, ó Deus. Obrigado pelo que já tem feito, obrigado por tudo, ó Pai. Eu te peço essa bênção em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Irmãos, por favor, eu gostaria de pedir que os irmãos estivessem abrindo as suas Bíblias em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versos 16 a 18. 1 João capítulo 3, dos versos 16 a 18, que diz o seguinte. Amém? Amém. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Em que nós conhecemos? Que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por toda obra e verdade. Não amemos apenas de palavras, mas e não somente de língua, mas de obra e em verdade. Amém? Amados, vocês já pararam para pensar que nós fomos feitos para isso? A igreja, ela tem que ser especializada no amor. A especialidade da igreja, aquilo que a igreja tem que ser muito boa, é no amor. Ela foi feita para isso, né? E especialmente para isso. E eu fiquei pensando a respeito dessa questão. A gente já ouviu falar tanto a respeito de amor, né? A gente ouve amor nas novelas. Eu não vejo novela, deve ter, sei lá. Mentira, né, Tâmara? Eu assisti os 10 Mandamentos e depois foi pro... eu assisti, irmãos, isso aí eu... Mas a gente vê as pessoas falando sobre amor, a gente ouve sobre amor, e a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para o amor. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa questão do amor, e me chamou a atenção o livro de Romanos. Por favor, abram agora em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, dos versos 9 até o 21. Romanos capítulo 12, dos versos 9 ao 21, que diz o seguinte: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito, servindo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevere na oração. Partilhai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambiciosos,
Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Interessante que aqui a gente vê uma série de recomendações. Interessante que eu enumerei. Falei, deixa eu contar quantas dicas estão sendo feitas aqui pelo apóstolo. E são um total de 18. Eu não vou falar sobre as 18, não, se preocupem. Vai ser bem rápido. Mas interessante que ele fala todas essas coisas aqui, completando aquilo que inicia no capítulo 12. Se você observa no capítulo 12, ele vem falando sobre igreja. Como a igreja deve se portar, como a igreja deve se cuidar, como é que a igreja deve tratar. Se vocês observarem, inclusive a partir do versículo 4 aí, do capítulo 12, está falando sobre o corpo de Cristo e como o corpo, com todas as suas diferenças, tem que se comportar. E aí ele completa falando dessas 18 coisas, essas 18 dicas, ou esses 18 conselhos. Eu só vou destacar estes conselhos aqui. O primeiro conselho é que o amor seja genuíno, que não seja falso, que odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Só um parêntese sobre essa questão de odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Todas as vezes que o homem sai da presença do mal, ele só tem um caminho a seguir, não tem outro, é o bem. Interessante isso, né? Mas o contrário também é verdade. Na hora que nós saímos da presença do bem, só tem um caminho a seguir, que é a presença do mal. Não tem meio termo. O terceiro é: amem uns aos outros. O quarto é: tratem uns aos outros com respeito. O quinto: não sejam preguiçosos. O sexto: sejam fervorosos. Estejam alegres, pacientes no sofrimento, perseverem na oração, praticai a hospitalidade, abençoem os que te perseguem, alegrem-se com os que estão alegres, não sejam orgulhosos, não paguem o mal por mal, façam o possível para fazer e ter paz com todos, nunca se vinguem. Se tiver com fome, alguém com fome, dê o que comer. Vençam o mal com o bem. Como é que nunca tanta coisa é falada, e quantos ensinamentos e quantos conselhos práticos são dados para cada um de nós, amados? E interessante que o amor, ele não é uma opção. Existe a opção de você amar ou não, você sendo um cristão. O amor, ele é obrigação. Não tem como você ser um cristão e esse dom que é o amar não fazer parte da sua vida, não fazer parte da sua característica. João 3 fala o seguinte, que nisso, esse é o Senhor Jesus falando, tá? Ele falando o seguinte, que nisso eles conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Percebe a seriedade disso? Percebe quão grave é isso? A principal característica de que alguém cristão, que é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é a presença do amor na sua vida. Olha que coisa extraordinária isso. Por
Porém, esse amor, ele tem que gerar algum impacto. O primeiro impacto que esse amor tem que gerar é um impacto dentro da própria igreja. O amor, ele tem que gerar fruto, ele tem que gerar filhos dentro da igreja. Alguma coisa tem que acontecer por causa da presença do amor. A primeira ideia que a gente pode pensar a respeito disso é a ideia de que a gente tem a necessidade e a obrigação de suportar-nos uns aos outros. Obrigação de suportar-nos uns aos outros. Isso é obrigatório. Nós somos aqui, vou chutar bem para cima, uns 100 membros. Cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de viver, a sua forma de enxergar o mundo. Meus irmãos, se eu fosse pedir aos irmãos assim, falar assim, olha, listem aqui neste momento aqui os defeitos do irmão Cal. Ia faltar papel, não ia? Uma lista gigante dos meus defeitos. Porque eu tenho realmente esses defeitos. Infelizmente eu tenho. Mas também se chegasse aqui e falasse assim, irmãos, agora listem as qualidades que o irmão Cal tem. Alguma coisa ia aparecer. E essa lista, se for feita com cada um de nós aqui, amados, existe. Mas onde é que nós estamos focando a nossa atenção? Eu lembro, uma época atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar um casal por muito tempo, muitos anos. Desde o namoro, até o casamento e até a separação. E eu lembro que uma das últimas frases, eu estava conversando com ela, com a esposa, uma das últimas frases que ela falou para mim foi assim, ele mudou completamente comigo, ele não é mais o mesmo. Aí eu falei, é mesmo? Mas o que ele mudou? Aí ela falou, ele agora está fazendo isso, ele faz isso, ele come assim, ele faz assim, ele age assim. E eu fiquei assim, eu conheço vocês há muitos anos, ele sempre foi assim. O que mudou não foi ele, foi como você está enxergando ele. E nós temos a oportunidade exatamente de fazer a mesma coisa, todos os dias na igreja e no mundo. Olhar para alguém e focar naquilo que é mais importante para você, nos defeitos que ela tem ou nas qualidades que ela tem. Naquilo que a pessoa pode apresentar para você, ela pode apresentar as duas coisas e vai te apresentar as duas coisas. Ela vai apresentar o bem e o mal que ela tem. Porque, afinal de contas, infelizmente, nós não somos perfeitos. Ninguém aqui, absolutamente ninguém, a começar por mim, é perfeito, irmão. Ninguém. Mas a gente entende que, de acordo com o que a palavra do Senhor falou, que nós não podemos compactuar com o pecado. Isso é fato. Isso é fato. O pecado agride a presença do Senhor e agride a igreja. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos respeitar as pessoas que nos cercam. Nós temos a obrigação de amar as pessoas que nos cercam. Porque neste momento aqui eu estou errando. O irmão pode me corrigir, mas daqui a pouco é o irmão que pode cair. E vai precisar ser corrigido. Qual tem sido o parâmetro para isso? Qual tem sido a forma para isso? Tem sido a partir dos meus conceitos ou daquilo que eu acredito que é verdade, eu vou matar e morrer por causa disso? Ou tem que ser dentro dos parâmetros que o Senhor ensina para a gente? Eu fico olhando o Senhor quando Ele tratava os discípulos e via os discípulos fazendo cada absurdo. Eu fico imaginando quando o Senhor foi conversar com Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu fico imaginando o amor que Jesus falou aquilo para ele. O Senhor não abria a mão da verdade, em momento nenhum, mas Ele também não abria a mão do amor. Nós precisamos ter cuidado com o que nós fazemos e como nós fazemos as coisas no dia a dia. O pastor tinha conversado comigo e pedido para eu estar fazendo um estudo sobre um pequeno livro, né, pastor?
Mas tudo foi convergindo para isso. Me perdoe, por favor. Porque, amados, esse assunto amor é algo que tem que ser muito levado a sério por todos nós. Nós estamos numa caminhada muito dura, cada um de nós aqui. Vai chegar um momento que essa caminhada vai parar. É a hora que nós vamos encontrar com o Senhor. E nós precisamos aprender a lidar com todas essas dificuldades no nosso caminhar. Precisamos entender a limitação do outro. Eu vi um texto uma vez, eu vou repetir isso aqui, um livro que falava o seguinte, que nós não podemos calar por amor, mas falar por causa da verdade sempre. É o que o Senhor Jesus fazia. Sempre. A verdade tem que estar acima de qualquer coisa. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar um dos outros. Nós precisamos entender que à medida que nós batemos, a forma como nós agimos, quanta cicatriz é levada e espalhada em toda a igreja. Quanta coisa acontece por falta de sabedoria. E quem está agindo assim? Eu estou agindo assim. A começar por mim, irmãos. O que eu estou falando aqui é para começar comigo mesmo. A igreja pertence, a gente estava falando isso agora, irmão Laís. A igreja pertence ao Senhor Jesus, é dele. O Senhor Jesus, em momento nenhum, nunca, vocês não vão encontrar na Bíblia, o Senhor Jesus falando assim, ó, por favor me defendam dos malfeitores, por favor me defendam dos maldizentes. Alguém já viu isso na Bíblia? Ele não pede para ninguém ficar defendendo. Ele fala, ame e pregue a palavra. A santificação é resultado de uma vida com o Espírito Santo. O transformar é um resultado com a vida com o Espírito Santo. A palavra do Senhor, o discurso com a palavra do Senhor, o Espírito Santo usa isso. Não é pela força, não é com violência, não é força humana. Nós estávamos conversando ali fora, e em determinado momento o irmão Nalê falou assim, mas se você conversasse, é um irmão que não faz mais parte da nossa igreja, infelizmente, né? Mas se você conversasse com ele, você não convenceria ele a voltar? Eu falei, impossível, se o Espírito Santo não fizer isso. E é ele que rege a nossa igreja. É ele que faz as coisas acontecerem na nossa igreja. Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados, irmãos. Nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, que está atingindo sim a igreja. E todos aqui precisam mudar. Porque não tem ninguém perfeito. Quando eu ouço alguns pregadores falando assim que Jó era um homem perfeito, porque ele era íntegro diante de Deus, a palavra diz isso, eu, no meu entender, ele não era 100% perfeito, não, porque no final das contas, quando ele passou por tudo, o que ele falou? Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu tenho a oportunidade de vê-lo frente a frente. Todos nós temos muitas coisas a mudar em nossas vidas, amados. Todos nós temos muita coisa a mudar, muita coisa. Você não pode se conformar com a forma como você está vivendo, eu não posso me conformar com a forma como eu estou vivendo. A gente usa a desculpa de dizer assim, eu sou sanguíneo, eu nasci assim mesmo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai mudar isso. Não existe isso de eu não vou mudar, porque isso faz parte. Nós temos homens na Bíblia que eram conhecidos como homem trovão, que eram terríveis, queriam matar. João. O apóstolo João. E João agora se torna quem? O apóstolo do amor. Amados, nós precisamos de mudança e cada um de nós precisa ajudar uns aos outros nesse crescimento, nessa tarefa. E eu falei que o primeiro impacto que esse amor tem que gerar é na nossa vida aqui na igreja. E o segundo impacto que esse amor tem que causar é com as pessoas lá fora. O Senhor Jesus fala que as pessoas nos conhecerão a partir que somos filhos dele, que somos servos dele por causa do
Por causa do amor. O amor. O mundo tem uma distorção uma visão muito distorcida, na verdade, a respeito dessa ideia de amor. E aí, aqui vai uma grande oportunidade para a igreja do Senhor. Porque no dia em que essas pessoas têm a oportunidade de conhecer o amor a partir da visão de Deus, tudo é transformado. E elas só vão conseguir enxergar isso através de nós. Como nós lidamos com essas pessoas, a forma como nós tratamos negócios com essas pessoas, a forma como nós lidamos nos momentos de ira com essas pessoas, na hora que nós somos perseguidos por essas pessoas, nós somos caluniados por essas pessoas, quanto elas querem mal para a gente. A palavra de Deus diz que o mundo nos odeia. Interessante, amados, porque eu falei que nós não temos uma opção de sermos uma outra coisa a não ser amor. A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Em João capítulo 17 diz o seguinte, o Senhor Jesus falando assim: Pai, assim como tu e eu somos um, faça com que todos estes se tornem um conosco. Nós temos o DNA de Deus. O DNA de Deus é amor. Percebem? Percebem como é sério isso? Percebem como é grave essa ideia de nós focarmos a nossa visão? Porque a gente às vezes foca em missões e é importante, a gente foca em todas as coisas na igreja, e tudo isso é extremamente importante. Mas a gente lembra de 1 Coríntios 13:13. Se não tiver amor, posso dar meu corpo para ser queimado, posso dar meus bens aos pobres, posso fazer coisas extraordinárias, mas se eu não tiver amor... E lembrando que o Senhor, Ele deixou para nós 2 mandamentos. 2 mandamentos. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Sabe por que o Senhor deixou esses dois mandamentos? Porque quando nós entendemos isso, nós praticamos missões. Porque quando nós entendemos isso, nós praticamos amor na igreja. Nós praticamos adoração perfeita ao Senhor. Nós procuramos santidade ao Senhor. Nós buscamos viver de forma íntegra. Porque nós entendemos que nós precisamos amar a Deus. E amar a Deus requer parecer com Ele. E amar ao próximo requer parecer com Ele. Pense aí no seu coração. Eu não suporto aquele irmão. Pense aí no seu coração. Você neste momento está dizendo que não suporta esse irmão, você é um homicida diante de Deus. Não sou eu que estou dizendo, não. Se no seu coração, neste momento, tem alguém que você está dizendo assim: eu não suporto essa pessoa, eu não gosto dessa pessoa, eu odeio essa pessoa, diante de Deus, você é um assassino. Lembre-se, assassinos não herdarão os reinos dos céus. Estou mentindo, pastor? Percebe a gravidade da coisa? Percebe como esse assunto é tão sério para nós? Nós, como igreja, precisamos aprender a amar como Cristo amou. Sabendo que todo mundo tem limitações e pontos positivos. Onde é que está a sua visão neste momento? Está olhando mais para lá ou olhando para cá? Você está querendo mais ajudar? Ou quer realmente transformar essa pessoa? Como é que você está lidando com as pessoas que te perseguem lá fora? Como é que você está lidando com seu vizinho? Aquele amigo terrível? Aquele parente que você detesta, que te persegue dentro de casa, que não te deixa em paz? O seu pai, que às vezes é duro, sua mãe, seu filho que está daquele jeito. Como é que nós estamos lidando com isso como igreja? Nós precisamos ter o olhar do Senhor em relação a isso, irmãos. Começar por mim. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós aqui
e que Ele seja o padrão aferidor nas nossas vidas para todas as nossas ações. Ele seja padrão. Amém? Senhor, obrigado pelo que tem feito, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Senhor Deus, nos ensina a amar, ó Pai. E que o nosso amor não seja fingido, não, porque a gente pode até fingir para o irmão, mas para o Senhor não tem como. Tem misericórdia das nossas vidas e que possamos, Senhor, ser faróis do Senhor neste mundo terrível. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a glória do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, de forma verdadeira, ó Pai. Eu te peço essa bênção em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Estamos encerrados, amados.